Assim diz a palavra do Senhor. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como Ele escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Essa é a palavra do nosso Deus. Meu irmão, todos os dias eu e você temos que escolher algo, não é verdade? Desde coisas tão pequenas e supérfluas como o que nós vamos comer, se vai ser arroz ou macarrão. Desde eu estou atrasado para o trabalho, será que é melhor pedir um Uber ou ir de metrô? Desde pequenas decisões assim, será que eu vou de vermelho ou de branco hoje? Mas também existem questões muito complexas. Por um lado, existe sim questões e escolhas que são fáceis, mas existe, por outro lado, questões que podem ditar o rumo da nossa vida como um todo. E é exatamente o que nós vamos meditar nesta noite. Paulo vai nos mostrar que todo ser humano, ele enfrenta duas escolhas. Uma escolha que você tem que escolher qual? Ou você escolhe entre a sabedoria dos homens, sabedoria deste mundo, sabedoria desta era, ou você escolhe a sabedoria de Deus, de modo que é impossível, e preste atenção, é impossível você estar em cima do muro. É impossível, hora ou outra, eu escolher a sabedoria do mundo, e hora ou outra, eu escolher a sabedoria de Deus. É impossível. Paulo vai dizer, vocês que são crentes devem escolher uma sabedoria. Portanto, meu irmão, hoje eu quero convidá-lo a responder essa pergunta a si mesmo. Qual sabedoria você tem escolhido para viver a sua vida? Será que você tem escolhido a sabedoria dos homens, a sabedoria deste mundo? Ou será que Deus tem sido a sua sabedoria por excelência? O tema deste sermão é confie na mensagem da cruz. Eu quero te apresentar um contexto para que você consiga entender essa mensagem. Paulo está escrevendo essa carta junto com seu irmão Sóstenes, à igreja de Corinto, que Paulo na época ele estava escrevendo em Éfeso, na cidade de Éfeso. Corinto era uma cidade muito rica, por estar localizada entre duas grandes cidades portuárias. Corinto, que estava ali no meio, ela era uma potência na área da mercadoria. Então, tanto na área terrestre quanto na área marítima, Corinto era uma cidade portuária muito rica. E por ser uma cidade muito rica, muita gente rica passava por lá. Muitos imperadores da época passaram por Corinto, muitos ex-soldados romanos. Por ser uma cidade do Império Romano, existiam muitas pessoas greco-romanas que estavam lá na cidade. Mas não era só gente rica que estava lá, outro tipo de pessoa também estava, que é o que Paulo vai chamar de argumentadores. Eram os filósofos da época.
Talvez eu e você não estejamos tão acostumados em perguntar para alguém, qual a sua profissão? E o cara fala, filósofo. A gente não está tão acostumado assim, existem. Mas na época dos coríntios, por viverem um mundo greco-romano daquela época, a filosofia era como se fosse o nosso futebol. Eu gosto de uma ilustração do Augusto Nicodemos, uma analogia, que ele fala assim, olha, para os coríntios naquela época, a filosofia era como se fosse a seleção brasileira agora. Ou seja, todo mundo se reunia para falar sobre futebol. É a mesma coisa que os coríntios estavam fazendo. Naquele mundo daquela época, filosofia era coisa show de bola para se falar. Todo mundo gostava de falar sobre esse tema. Mas então, no início da sua carta, Paulo, ele encoraja, ele diz que eles estão em Cristo Jesus, ele agradece a Deus pela igreja de Corinto, mas ele começa a exortar aquela igreja. Corinto era uma igreja problemática, você já deve ter ouvido isso. Dentre as igrejas do Novo Testamento, talvez a igreja de Corinto era aquela igreja mais difícil de se lidar, em termos pastorais. Mas Paulo, ele agradece a Deus, mas ele também exorta a igreja. E ele começa exortando a igreja, falando sobre a divisão no meio deles. Tinha alguns que estavam falando dentro da igreja que uns eram de Paulo, ou seja, uns seguiam o apóstolo Paulo. Mas outros falavam, não, eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo. Outros falavam, não, eu não sou de Paulo nem de Apolo, eu sou de Pedro. E ainda tinha uns mais crentes ainda que falavam, eu não sou de nenhum desses, eu sou de Jesus. Tinha todo mundo que falava uma coisa dessa. Mas então, o motivo disso é que havia guetos dentro da igreja. O pessoal começava a falar, eu sou do Team Paulo, eu sou do Team Apolo, eu sou desses times. E aí, parece que ninguém se unia. Era um monte de mini igrejas em uma igreja só. Isso estava dando problemas para a igreja. Então, Paulo, ele exorta. Inclusive, o texto que nós estamos lendo é uma parte do argumento de Paulo para falar, olha, presta atenção, para com essas divisões dentro da igreja. Então agora nós vamos entrar do verso 18 até o verso 31, que é o que nós vamos nos atentar nesta noite. Confie na mensagem da cruz, é o tema desse sermão. E como você fará isso? Eu quero te mostrar 3 formas que você deve fazer. Em primeiro lugar, para confiar na mensagem da cruz, você deve crer que a mensagem da cruz é o poder do Senhor. Versículo 18 até o versículo 25, Paulo fala isso para nós. Você lembra que eu falei que Corinto era uma cidade rica? E por ser rica, tinha muita gente rica, mas também tinha filósofo. É nesse contexto que a igreja de Corinto está inserida. Eles ouviam os argumentadores da sua época dizerem os seus argumentos, dizerem os seus contrapontos, dizer o que eles acreditavam. Eles ouviam esses argumentadores ensinando nas praças da cidade, pregando que a busca pela razão humana, ou seja, pelo fato de que o ser humano é o centro de todas as coisas e que as coisas só conseguem ter sentido com base na razão e não na fé. Os coríntios estavam ouvindo isso. E os coríntios estavam acreditando que um pregador, ele deveria ser tratado com a mesma metodologia que eles olhavam para os filósofos, isto é, o que eu considero um filósofo para ser bom? Ele tem que ter ótima argumentação. Era isso que os coríntios estavam fazendo. Eles diziam, eu acho que eu sou do time de Paulo porque ele tem uma argumentação muito boa. Eu sou do time de Apolo porque, cara, ele fala um grego tão incrível, rebuscado. Cara, eu sou do time de Jesus, porque Jesus é mais importante do que todos eles. Eles estavam inseridos nesse meio. Por isso que eles se dividiram. Mas Paulo vai dizer no versículo 17 que ele foi chamado não para batizar e não para pregar a mensagem da cruz com sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perdesse o seu poder. Sabe o que Paulo está falando? Ele está dizendo assim, Coríntios, vocês estão tão preocupados em sabedoria humana, vocês estão tão preocupados com os filósofos da sua época, que vocês estão achando que a mensagem da cruz é mera retórica. Quem prega melhor é aquele que fala melhor, é aquele que é o melhor. Em outras palavras, os coríntios estavam acreditando que a mensagem da cruz era pura retórica. Mas Paulo vai dizer, não é com sabedoria humana, Coríntios, porque se eu pregar com sabedoria humana, a mensagem da cruz vai perder o seu poder.
Paulo, então, ele apresenta para nós duas realidades distintas. Ele apresenta a sabedoria humana e a sabedoria divina, a sabedoria do Senhor. Vamos começar pela primeira, sabedoria do mundo. Para quem busca a sabedoria do mundo, a mensagem da cruz é loucura. É o que Paulo vai dizer. Loucura aqui na palavra do original, ela tem muito a ver com uma ideia de algo ser tolo, de algo ser pura maluquice, mania. É como se aqueles que não são crentes, aqueles que são ímpios, aqueles que se encaminham para a destruição, que Paulo vai dizer, eles olham para a mensagem da cruz, eles ouvem a respeito de Cristo, eles falam, cara, vocês são loucos, vocês têm um parafuso a menos, não é possível, porque vocês estão acreditando nisso? Deus se fez carne e habitou entre nós? Vocês são tolos de ouvir uma coisa dessa, é insanidade vocês pensarem uma coisa dessa. Mas aí Paulo vai dizer, os que se encaminham para a destruição acreditam que a mensagem da cruz é loucura. Por acreditarem que a mensagem da cruz é loucura, essas pessoas estão caminhando a passos largos para a destruição. Mas percebe que Paulo ele fala, essas pessoas estão se encaminhando? Percebe? Estão se encaminhando para estão condenadas é muito diferente. Por que isso? Paulo usa esse jogo de palavras no grego para dizer assim, essas pessoas elas ainda não estão condenadas, mas elas estão indo muito rápido para a condenação. Porque ele fala assim, uma das marcas que você está se encaminhando para a destruição é que você acha que a mensagem da cruz é loucura. Se você olha para a cruz, se você olha para o evangelho, para a mensagem, você fala, cara, não tem como isso ser possível. É uma marca que você está se encaminhando para a destruição. É isso que Paulo vai dizer. Mas como que nós sabemos que essas pessoas, elas ainda não foram condenadas de fato? Porque elas ainda estão vivas. É muito verdade quando se diz que enquanto ainda há vida, ainda existe esperança. E é isso que acontece com todos os ímpios. Enquanto o coração dos ímpios ainda bate, significa Deus ainda tem esperança para o Senhor salvá-los. Mas quando o coração deles pararem, quando eles morrerem, não haverá mais solução. Porque a esperança do Evangelho, de se converterem, de amarem ao Senhor Jesus, de serem salvos, é algo que só acontece nesse mundo, de modo que a gente não pode chegar depois no lugar dos mortos e pregar o Evangelho, porque a oportunidade de salvação vem neste mundo. E é por isso que nós devemos pregar o Evangelho com tanta urgência, porque é somente nesta vida que as pessoas poderão ser salvas, não existirá outro momento. Mas então, sabedoria de Deus. Para aqueles que buscam a sabedoria de Deus, a mensagem da cruz não é loucura. A mensagem da cruz se torna o poder de Deus. É isso que Paulo vai falar no versículo 18. Os que buscam a sabedoria de Deus são os crentes, são aqueles que estão sendo salvos. Percebe que Paulo ele fala as duas coisas? Ele fala, os que se encaminham para a destruição. É um processo, é linear. Mas ele também fala, aqueles que estão sendo salvos. Ou seja, é um processo, é linear. Com isso eu não estou dizendo que a salvação ela pode ser perdida, tá bom? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que existem áreas na nossa vida em que nós ainda progredimos na fé. Por exemplo, você é muito mais crente hoje do que foi no passado. Eu espero. Você está perseverando, entende? Então existe uma jornada de fé que você tem mais fé no Senhor. Existe uma jornada de perseverança, existe uma jornada de confissão de pecados, de amadurecimento. É isso que Paulo está dizendo. Vocês que estão sendo salvos, isto é, que estão progredindo a sua salvação, que estão lapidando, que estão melhorando a sua salvação, para vocês que são essas pessoas, o Evangelho é o poder de Deus. Não é loucura, mas é o poder do Senhor. Inclusive o próprio verbo também, né, na língua hebraica, lá, na língua grega, ele traz esse sentido de algo que é contínuo. Não é algo que é parado, tem um ponto do tempo, mas é algo que está se desenvolvendo. Se a sabedoria de Deus, então, ela é verdadeira, então Paulo fala, onde que ficam os sábios nisso tudo? Onde que ficam os eruditos? Onde que ficam os argumentadores desta época? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura para aqueles que não estão em Cristo. Isto é, eles pensam que são sábios, meus irmãos. Eles pensam que podem, de fato, alcançarem
a sua salvação, seja lá no que acreditam, com base na sua inteligência, mas o próprio Deus está dizendo aqui por meio do apóstolo Paulo, quando eles fazem isso, eles estão tornando a sabedoria deles pura loucura. Os que se dizem sábios neste mundo, mas não buscam sua sabedoria em Deus, não se tornam sábios, se tornam loucos. E o versículo 21, os que são do mundo não conseguem conhecer a Deus por meio da sua própria sabedoria humana. E foi o próprio Deus que quis assim. Em sua sabedoria, Deus providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana. Não é engraçado? Na Confissão de Fé de Westminster, um documento que nós dizemos que cremos, fala que por meio das obras de Deus, ou seja, por meio da natureza que Deus criou, por meio de tudo aquilo que Deus criou, é possível ver que um Deus existe. É possível ver que nada surgiu do acaso, mas que tem uma força criadora, uma força pensante. Só que as pessoas que dizem confiar na sua sabedoria e não acreditam que existe um Deus, elas estão sendo loucas. O próprio Deus tornou-as loucas, por conta que elas pensam que a sua sabedoria é suficiente. Deixa eu te dar uma ilustração para você entender melhor. Pensa num peixe. Um peixe, ele vive aonde? Ele vive na água. Será que se eu pudesse conversar com um peixe e eu dissesse, peixe, a água não é a única realidade que se pode viver. Você pode ir para o ar, você pode caminhar aqui nas ruas, não precisa de água para viver. O peixe vai falar, você está louco. É loucura a sua mensagem. Sabe por que o peixe iria falar uma coisa dessa, se isso fosse possível? É porque o peixe ele nunca experimentou outra realidade que não seja a água. E por isso ele fala que é loucura que eu estou dizendo. É a mesma coisa que acontece com os não crentes. Para aqueles que ainda não experimentaram uma nova realidade, que é a realidade da cruz, da salvação, dizer que essa realidade existe é insanidade. Por quê? Porque eles ainda estão presos na realidade da água. Eles ainda estão como os peixes que não sabem que existe outro mundo. E como Deus nos transporta para essa nova realidade? Como é que Ele faz com que nós que antes éramos peixes que só sabiam viver na água, agora consigam viver em terra firme? É pela loucura da pregação do Evangelho. O Evangelho é loucura no sentido de que os homens não podem entendê-lo, mas para aqueles que o entendem, o Evangelho se torna absurdamente poderoso. O Evangelho se torna o poder de Deus. Portanto, meu irmão, eu quero te oferecer aqui uma aplicação. Existe um homem dentro da Igreja Católica que se chama Francisco de Assis. Ele tem uma frase muito famosa, errada, muito famosa, que diz assim, pregue, se for necessário, use palavras. Eu quero defender que isso está errado. Sabe por quê? Porque a pregação da loucura do Evangelho é necessária ser verbalizada. Sabe por quê? Porque se você não dizer nada e você só pensar que com o seu bom testemunho as pessoas se convertem, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai se converter, mas elas só vão te aplaudir. Elas vão dizer que excelente ser humano, Mateus, você é. Você é muito bom, cara. Mas isso não significa que elas querem em Jesus. Sabe o que eu quero te ensinar com isso? É que quando você diz, eu devo pregar, isso significa seu bom testemunho não é o bastante. Seu bom testemunho não salva. Ele é importante, mas ele não salva. O que salva é a pregação verbal do Evangelho. Por isso que eu e você devemos fazer isso. O mundo vai dizer que essa mensagem é loucura, meus irmãos. Mas para aqueles que são chamados pelo Senhor, se torna o poder de Deus. Eu e você não vamos saber quem é salvo e quem não é. Mas convém a nós pregarmos. Porque foi isso que o Senhor Jesus nos ordenou a fazer. Portanto, pregue a mensagem da cruz usando palavras. Nem todos que a ouvirem crerão, mas aqueles que foram chamados certamente crerão na mensagem. Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Eu quero defender aqui que Paulo não está difamando Deus, tá bom? De maneira nenhuma. Paulo não está falando Deus é louco e Paulo não está falando Deus é fraco. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo assim, meus irmãos, Deus é tão sábio que até mesmo a sua loucura, se Ele tivesse, seria mais sábia do que a sabedoria dos homens. Percebe?
Deus é tão sábio, o seu conhecimento é tanto, que mesmo que ele tivesse loucura, a loucura dele seria mais sábia do que a sabedoria de vocês. Meus irmãos, Deus é tão forte, mas se Deus possuísse fraqueza, ainda assim, a fraqueza dele seria mais forte do que toda a força humana. Paulo não está difamando o Senhor, Paulo está dizendo, o Senhor ele é tão forte, o Senhor ele é tão sábio, que eu e você não conseguimos nem compararmos ele com a nossa sabedoria e com a nossa força. Ele está exaltando o Senhor. Portanto, eu quero te dizer, meu irmão, você vive na mesma realidade que os coríntios, sabe? O legal da carta de 1 Coríntios é que ela tem um contexto muito próximo ao nosso. Existem muitos problemas na igreja de Corinto que são os nossos problemas hoje. Um dos problemas é a divisão. Você também vive nessa realidade. Por exemplo, no seu trabalho, você tem colegas, chefes, que dizem que você deve confiar na sua própria sabedoria. Que se você fez alguma coisa e algo foi acrescentado para a empresa, não é graças a Deus, é graças a você, as pessoas dizem. Pais, seus filhos estão aprendendo nas suas escolas que não foi o Deus criador da Bíblia que criou o mundo, mas que ele surgiu por meio de uma grande explosão. O que é isso? Seus filhos estão aprendendo sabedoria humana. Entende? Você está permeado nisso, sua família está permeada nisso. Na sua faculdade, na sua escola, estudante, os seus professores e seus amigos dizem que a religião emburrece as pessoas. Que no final das contas, religião e crer em um Deus é uma espécie de anestesia para quem tem medo da morte. Para quem não consegue aceitar a triste realidade de que a gente está sozinho nesse mundo. E por isso cria esse Deus, uma espécie de fantoche. Você vive essa realidade. Os podcasts que você ouve, os influenciadores digitais que você segue, os autores que você lê, todos ou quase todos deles falam a mesma coisa. Confie na sabedoria dos homens e despreza a sabedoria do Senhor. São erradas em si mesmas. Mas eu estou dizendo, meu irmão, o que você faz com elas? Minha pergunta para você é, qual realidade você tem vivido? Qual sabedoria você tem escolhido para a sua vida, meu irmão? Você tem escolhido a sabedoria de Deus? A sabedoria da cruz, do poder de Deus? Ou a sabedoria dos homens tem sido de bom proveito para você durante a sua semana? No domingo você olha para essa Bíblia e você fala, eu creio nessa sabedoria. É claro que eu creio. Mas e de segunda a sábado? Qual sabedoria você tem escolhido? Será que você tem escolhido a de Deus? Ou você tem escolhido a dos homens? Se você tem, assim como eu, percebido que em muitos momentos da sua vida você tem titubeado nessa situação, isto é, você tem vacilado, você não tem sido bom como deveria, meu irmão, confesse seus pecados ao Senhor. Feche a porta do seu quarto quando você chegar em casa, fale para o seu marido, para a sua esposa, eu irei orar. Feche a sua porta e diga, Deus, eu não estou agindo como deveria. Eu não estou sendo um crente como deveria. A sabedoria do Senhor que eu deveria escolher, ela está sendo jogada para escanteio. E eu tenho escolhido a sabedoria dos homens. Mas não somente peça perdão, peça a força necessária para que Deus mova o seu coração, para que você agora consiga escolher a sabedoria de Deus. Segundo ponto, confie na mensagem da cruz. Em segundo lugar, reconhecendo a graça do Senhor ao te chamar. Paulo, ele chama os coríntios a relembrarem o seu passado. Ele vai falar que poucos dos coríntios eram sábios aos olhos do mundo. Poucos eram ricos, poucos eram influentes, mas mesmo assim Deus escolhe chamá-los. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar aqueles que pensam ser alguma coisa. Ele escolhe as coisas fracas deste mundo para envergonhar aqueles que pensam que são alguma coisa, para envergonhar aqueles que pensam que são fortes. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Meu irmão, não foi a mesma coisa que Jesus fez com Pedro? Pedro era um pescador. Era assim, alfabetizado, a história mostra isso, Pedro ele era letrado, mas ele era um pescador.
Isto é, ele não tinha moral para falar com o imperador, ele não era um homem de grandes posses, mas olha o que Deus fez por meio de Pedro. Pedro se tornou o apóstolo da igreja, converteu tantas pessoas. Olha o que esse simples pescador foi usado na mão do grande Deus. Mas não só isso, pense em Davi. Davi era um garotinho desse tamanho, mas foi capaz de destronar um gigante, Golias. Raabe, a prostituta, que era desprezada por conta de ser uma prostituta na sua época, ela ainda assim foi usada pelo Senhor para esconder os espiões de Israel, para fazer com que assim eles pudessem reconhecer a terra prometida. Inclusive Paulo, em Hebreus, não é Paulo, desculpa, o autor de Hebreus, eu não sei quem é, ele fala o seguinte na Galeria da Fé, ele fala que Raabe é um dos exemplos de fé. Uma prostituta que não tinha lugar de fala naquela época, foi usada dizendo, ela foi um grande exemplo para os cristãos. Moisés tinha dificuldade para falar, ele se embananava tudo com as palavras. Mas aí o que Deus fez? Tornou ele o porta-voz de um povo com milhares de pessoas. Deus usa as coisas pequenas deste mundo para envergonhar aqueles que pensam ser grandes. Deus usa as pessoas fracas deste mundo para envergonhar aqueles que pensam ser fortes. E meu irmão, é isso que Ele faz conosco também. Eu e você não somos tão fortes aos olhos deste mundo, mas mesmo assim Deus nos usa. Nós não somos tão ricos como o restante deste mundo, mas Deus ainda diz, você tem valor e eu o escolhi. Nós não somos tão sábios quanto PhDs, escritores de livros em sabedoria secular, mas Deus ainda escolheu cada um de nós. Você foi escolhido por Deus. E reconhece a graça do Senhor ao te chamar nisso tudo? Deus escolheu você não por quem você era, não olhou para o seu currículo acadêmico e disse, olha, eu acho que você é bom. Não olhou para você, Denis, e disse assim, cara, eu acho que você tem moral, hein? Olhou para mim e falou, poxa, eu acho que essa pessoa é boa. Deus não olha assim. E é interessante que a metodologia de Deus para escolher aqueles que serão salvos é muito diferente da nossa. Nós olhamos status, a gente percebe riqueza, a gente olha direto para a pessoa e vê se a pessoa é bonita, se ela tem lábia. Mas Deus não escolhe essas coisas. Deus escolhe as coisas desprezadas deste mundo para desprezar aqueles que pensam ser alguma coisa. Deus escolheu as pessoas para fazerem parte do seu povo, não pelo que elas fizeram ou são capazes de fazer, mas porque Ele estendeu sua graça a elas. É o que Deus vai falar em Êxodo, capítulo 33, versículo 19, quando diz assim, pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Jó, capítulo 41, diz assim, Deus falando para Jó, Jó, quem me deu alguma coisa para que depois eu tivesse que retribuir? Tudo debaixo do céu me pertence. Meu irmão, Deus não escolheu as pessoas pelos seus méritos. Elas não foram escolhidas por quem elas eram. E isso é tão belo. É tão bom saber que Deus nos escolheu não por quem nós éramos, mas por quem Ele é. É tão bom saber disso. Porque se dependesse da via contrária, era só eu tropeçar que Deus deixava de me escolher. Percebe, meu irmão? E é quando a gente tem essa ótica que Efésios capítulo 2 se torna tão belo. Quando Paulo diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você é salvo pela graça, meu irmão, por meio da fé. Isso não vem de você, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa de boas obras para que você não se glorie. Diante de tudo isso, meu irmão, tudo que nós podemos fazer é dobrar os nossos joelhos, fechar os nossos olhos e dizer, Deus, muito obrigado porque não depende de mim. Muito obrigado, porque eu sou salvo por quem o Senhor é, por quem Tu és. Muito obrigado por isso, eu te louvo, porque se dependesse de mim, Deus, eu estava lascado.
Se dependesse de mim, Deus, as tantas falhas que eu já cometi, os pecados que eu tenho medo de falar até para minha esposa, para o meu marido, para o meu melhor amigo, para o cachorro que não sabe falar. Meu Deus, Deus. Mas muito obrigado, porque o Senhor me escolheu não por quem eu era, mas por quem o Senhor é. Pela graça o Senhor me chamou. Portanto, meu irmão, diante disso, como você tem reagido aos elogios à sua volta? Quando alguém fala que você é bom em alguma coisa, será que nos seus momentos a sós você diz: Deus, falaram que eu sou bom. E eu acho que isso é verdade. Mas eu sou bom por causa do Senhor. Deus, muito obrigado porque eu tenho desempenhado um bom papel na minha igreja, no meu trabalho, na minha família. E muito obrigado porque eu realmente tenho. Eu acredito que tenho. Mas muito obrigado porque é o Senhor que coloca isso em mim. Como você tem reagido aos elogios, meu irmão? Tem se orgulhado em si mesmo? Ou tem se orgulhado no Senhor? Portanto, o versículo 29 faz muito eco em nossa vida e nós devemos obedecer. Quando fala, portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença do Senhor. Terceiro ponto, confie na mensagem da cruz. E como você vai fazer isso? Terceiro lugar, orgulhando-se somente no Senhor. Os 3 últimos versículos vão dizer isso para nós. Meu irmão, tudo que vimos até agora foi realizado pelo Senhor, percebeu? Por exemplo, foi Ele quem nos salvou por meio da pregação da cruz, a mensagem louca da cruz, que Paulo vai dizer. Foi Ele quem nos chamou, mesmo que nós não tivéssemos méritos. Foi Deus quem fez isso. Mas além dessas maravilhosas coisas, Deus ainda faz mais. Deixa eu te mostrar aqui o que Ele faz. 3 coisas. Foi por iniciativa de Deus que agora nós fomos declarados justos. Ser declarado justo na Bíblia é um sentido jurídico da palavra. É como se você estivesse em um tribunal e o juiz supremo, que é o Senhor Deus, ele está diante de você, ele olha a papelada, ele olha os arquivos, ele vê o tanto de besteira que você já fez, todos os pecados de pensamento, de ação, de fala, de motivação, e ele olha e ele fala: não tem como você ser inocentado. Não tem como você sair livre desse julgamento. Olhando para a nossa situação, meu irmão, é impossível dizer que pessoas como nós iríamos sair pelas portas celestiais daquele julgamento sem as nossas amarras, sem as nossas correntes, sem as nossas algemas. Mas então uma coisa bela acontece na história. Deixa eu contar uma ilustração. Se conta a história de um homem que teve acesso a uma sala de arquivos, cheia de arquivos. Então, ao vasculhar aqueles armários, abrindo gaveta por gaveta, ele percebe que todos aqueles arquivos se referiam a todos os pecados que ele já cometeu na vida. Então ele abre e ele vê adultério, homicídio por pensamento, palavrões, bebedices, glutonarias, ele vê tudo, nada escapa, ele vê cada pecado. Aí ele olha assim e fala: meu Deus, tem tudo isso. Desesperado, aquele homem começa a chorar. Mas sentado em posição quase que fetal, existe uma pessoa que aparece, toca no ombro daquele homem. E ele diz assim: sabe tudo isso que você fez? Sabe todos os pecados que você cometeu? Eles são terríveis, não são? Mas eu paguei por cada um deles. E deixa eu te falar, diferente do mundo que assina a sua papelada com caneta de tinta, a assinatura que eu coloquei na última página de cada um desses arquivos, escrito pago por, foi com a assinatura do meu próprio sangue. Meu irmão, esse homem foi Cristo Jesus. Ele olhou para cada um dos arquivos dos nossos pecados e ele falou: é terrível o que você fez, não é? Mas na última página eu assinei todos eles. Na última página está a minha rúbrica, em sangue, em vermelho, carmesim, dizendo: cada um dos seus pecados eu paguei. Em João capítulo 19, quando pois Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça,
rendeu o seu espírito. Foi exatamente o que Cristo fez por você, meu irmão. Naquela cruz, a justiça jurídica de Deus estava sobre o Filho. O Deus poderoso, supremo juiz, esmagou Jesus Cristo, tornou ele em pedaços, sangrou o Filho de Deus, matou o Filho de Deus, para que eu e você pudéssemos sair daquele julgamento como homens e mulheres livres. Naquela cruz, o homem perfeito enfrentou a maior das injustiças, que foi sofrer o pecado daqueles que eram injustos. Por iniciativa de Deus, meu irmão, você foi justificado por conta de Cristo Jesus. Por iniciativa de Deus também nós fomos santificados. Isto é, Deus não somente nos declara justos, Ele nos santifica. Isto é, quando Ele nos salva, Ele faz com que nós andemos em um processo de santificação. Então, você deve perceber que ao longo da sua jornada cristã, se você já tem um tempo considerável, coisas que antes eram muito difíceis para você, talvez hoje não são tão difíceis. Por exemplo, se você tinha dificuldade em segurar sua língua antes, agora você talvez não tenha mais. Por quê? Isso é uma prova de que o Espírito, Ele está te santificando. Ele está fazendo com que você cresça em maturidade. Ele está tornando você mais parecido com o Senhor Jesus. Para o cristão, obedecer a Deus, isto é, andar em caminho de santidade, não é algo árduo. É interessante que, de modo triste, quando nós vemos muitos testemunhos na igreja, a pessoa, ela chega e ela fala assim: quando eu era do mundo, eu ficava com todo mundo. Eu bebia, eu ia para as baladas, eu virava a noite com um sorriso no rosto. Eu fazia tudo isso. Aí eu me converti. Cara, é assim que é a conversão? É como se fosse uma depressão espiritual. No mundo você era feliz da vida. Agora quando você está em Cristo, você é como se fosse um prisioneiro. Meu irmão, a realidade do Evangelho não é essa. Não é essa. É a realidade que Paulo fala quando ele está preso, em Filipenses, que mesmo estando preso, ele se alegra. Essa é a realidade que o cristão vive. Portanto, obedecer a Deus não é algo maçante para o cristão. Pelo contrário, é algo profundamente gratificante. E como que Deus age desta nova forma? Porque Deus lhes deu um novo coração. Em Ezequiel, capítulo 11, Deus vai falar: Israel, eu removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Isto é, um coração que antes era duro, que não ouvia o Senhor, que não amava o Senhor, agora é um coração que clama, que diz Abba, Pai, que diz: Senhor, o Senhor é o meu Deus, é o meu Pai. É somente Deus que pode nos santificar. É somente o Senhor que pode retirar o coração de pedra que eu e você tínhamos e nos dar um coração mole, um coração de carne, um coração que clama pelo Senhor Deus. Por fim, por iniciativa de Deus, nós obtemos a redenção. Aqui na NVT, nova versão transformadora, a versão que nós lemos, diz: nos libertou do pecado. Mas a palavra em grego, ela significa literalmente redenção. Isto é, o Senhor nos deu o seu Espírito para estar conosco. Nós já somos salvos, isso é uma certeza. Nós não podemos perder a salvação. Mas, por causa do que Cristo fez por nós, nós ainda estamos sendo aperfeiçoados nisso. Só que perceba, a redenção não significa somente da salvação. Nós não somente experimentamos a redenção da nossa alma, mas o nosso corpo também vai experimentar redenção. Uma das partes mais belas de se ouvir sobre a redenção, quando este mundo ser renovado, é que a gente não vai ser anjinho flutuante pulando em nuvem. Nossos corpos serão glorificados. O corpo que eu tenho hoje, o corpo que você tem hoje, será o mesmo, mas será tão perfeito, será tão gratificante. Isso faz parte da redenção. Deus opera a redenção em nós, não somente no nosso espírito, mas no nosso corpo. Todo pecado vai ser removido, toda angústia vai ser tirada, toda a sensação de não existir paz, as nossas dores mais profundas, os nossos traumas mais insidiosos,
as nossas dores que parece que nós não conseguimos carregá-las sozinhos. Meu irmão, tudo isso um dia vai passar. Os seus piores pecados já foram perdoados e vai existir um dia que você não vai lutar contra eles. Vai existir um dia em que você será plenamente perfeito. Vai existir um dia em que você vai poder sair na rua com paz, porque não existirá ladrões, não existirá assassinos. Você vai viver num mundo tão perfeito, num mundo tão majestoso, numa realidade tão bela. Mas enquanto isso não chega, enquanto essa realidade não acontece, enquanto novos céus e a nova terra não descem até nós, nós temos que esperar. Nós temos que esperar sim com esperança, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto esse mundo ainda não chega, nós devemos dizer: Senhor, dá-me força para perseverar, dá-me força para me santificar. Por favor, Senhor. Esperamos esperançosos porque Ele nos prometeu que um dia voltará. Eu quero encerrar lendo Apocalipse 22, versículo 20, que diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Diante de tudo isso, meu irmão, diante dessa realidade maravilhosa que eu e você sabemos, já experimentamos e um dia vamos experimentar plenamente, o versículo 31 faz muito sentido. Portanto, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Confie na mensagem da cruz, crendo que a mensagem da cruz é o poder de Deus, reconhecendo a graça de Deus ao te chamar e orgulhando-se somente no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, diante de tantas coisas boas que o Senhor fez por nós, diante da justificação que temos em Cristo, diante da santificação que o Senhor está operando em nós, diante da redenção do nosso corpo, diante do fato de que a mensagem da cruz não é loucura para nós, porque somos salvos pelo Senhor, e agora ela se torna o poder de Deus para nós. Diante do fato, ó Deus, de que pouco de nós éramos sábios, ricos ou poderosos quando fomos chamados pelo Senhor, mas ainda assim o Senhor nos chama. Ó Pai, diante de realidades tão belas, nos ajude, ó Pai, a nos orgulharmos somente no Senhor. Nos ajude, ó Deus, para que o nosso dia a dia nós possamos nos relembrar destas verdades. Eu peço por mim e pelos meus irmãos que, saindo deste culto, saindo por estas portas, que um novo culto se inicie. Que nós possamos entender, ó Deus, que a pregação da palavra não é somente para ouvir e voltar para a nossa casa como se nada tivesse acontecido. Que não devemos ser somente ouvintes, mas devemos ser praticantes da Tua Escritura. Portanto, ó Deus, ajuda-nos a orgulharmos-nos somente no Senhor. Ajuda-nos a escolhermos a sabedoria do Senhor. E ajuda-nos a meditarmos em tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus nós a fazemos. Amém.